Bem-vindo e bem-vinda ao 365 Dias com a Bíblia. Hoje é o dia 21 da nossa jornada de leitura da Bíblia em um ano. Nossas leituras de hoje são Gênesis 30, Salmo 20, Mateus capítulo 12 e um trecho do Catecismo da Igreja Católica. Respira fundo, aquieta o coração e vamos caminhar juntos pela palavra de Deus. A nossa primeira parada é em Gênesis capítulo 30. E aqui a gente entra numa história de muita tensão familiar, de rivalidade e de um desejo imenso por filhos, que naquela época era o maior sinal da bênção de Deus. Logo no comecinho do capítulo, a tensão explode. Raquel, uma das esposas de Jacó, está completamente desesperada porque não consegue engravidar, enquanto a sua irmã, Lia, que também é esposa de Jacó, já tem vários filhos. E aí, no momento de muita angústia, ela solta essa frase para o marido: "Dá-me filhos, senão eu morro." Dá para sentir o peso da dor dela, né? E o quanto ter descendentes era importante naquela cultura. A rivalidade entre as duas irmãs chega num ponto que parece até uma negociação estranha. O filho de Lia encontra umas plantas chamadas mandrágoras, que o povo acreditava que ajudavam na fertilidade. Raquel, claro, quer essas plantas. E a resposta de Lia é essa, bem direta: "Já não basta ter tomado meu marido, agora quer também as mandrágoras do meu filho?" No fim, elas fazem um acordo. As plantas em troca de uma noite de Jacó com Lia. É um retrato bem cru de como esse desejo por filhos controlava toda a dinâmica da família. E a família continua crescendo. Primeiro, através das servas de Raquel e Lia. Depois, a própria Lia tem mais 2 filhos, Issacar e Zabulon. Olha só os nomes que eles vão recebendo. Dan, que significa Deus me fez justiça. Neftali, lutei e venci. Gade, que sorte. Cada nome é como uma pequena oração, um desabafo que conta a história emocional dessas mulheres. Então, finalmente, depois de anos de espera, de angústia, o texto diz: "E lembrou-se Deus de Raquel. Ele a ouviu. Ela, enfim, consegue ter um filho e o chama de José." As palavras dela ao nomeá-lo mostram todo o alívio. Deus tirou a minha humilhação. E esse menino, José, vai se tornar uma peça-chave em toda a história de Israel. Bem, com o nascimento de José, Jacó sente que chegou a hora de voltar para sua terra. Mas para isso ele precisa garantir o sustento da sua enorme família. Ele então faz um acordo bem esperto com o sogro, Labão. A proposta era: o salário de Jacó seriam todas as ovelhas e cabras que nascessem com manchas, malhadas ou escuras. Labão topou. Só que Jacó usou uma estratégia bem engenhosa para fazer com que justamente os animais mais fortes tivessem filhotes assim. O resultado? Jacó ficou muito, muito rico, mostrando não só a sua astúcia, mas também a bênção de Deus sobre ele. Depois de acompanhar toda essa luta, toda essa história de desejos no coração da família de Jacó, a gente vai agora para uma oração. Uma oração que fala sobre confiança bem no meio da provação. Vamos meditar com o Salmo 20. O Salmo já começa como uma bênção, um desejo de proteção para alguém que está passando por um momento difícil, o que nos lembra muito o que acabamos de ver em Gênesis. O salmista reza: "Que o Senhor te escute no dia da provação e te proteja, o nome do Deus de Jacó." E aqui a gente encontra uma conexão direta com o anseio da Raquel, não é? A oração do Salmo pede que Deus conceda-te o que teu coração anseia e realize todos os teus desejos. É uma bela expressão de fé, de que os nossos desejos mais profundos podem sim ser entregues a Deus com confiança. O ponto alto do Salmo é essa declaração de fé poderosa. De um lado, a gente tem a força do mundo, que o salmista descreve como carros e cavalos, ou seja, poder militar, riqueza, status. Mas do outro lado está a nossa força, o nome do Senhor nosso Deus. A mensagem é muito clara. Enquanto o poder do mundo uma hora falha, a confiança em Deus permanece firme. A gente viu o que o coração deseja lá em Gênesis, e como a confiança do coração é expressa no Salmo. Agora, no Evangelho de Mateus, Jesus vai nos ensinar sobre aquilo que transborda do coração, através das nossas palavras. A cena é a seguinte: Jesus cura um homem e, enquanto o povo fica maravilhado, os seus opositores o acusam de usar o poder do demônio. Jesus responde com uma lógica perfeita, dizendo que um reino dividido não se sustenta, e aí ele usa essa analogia poderosa. Como é que alguém pode entrar na casa de um homem forte e roubar tudo sem primeiro amarrar esse homem forte? Com isso, ele estava afirmando a sua autoridade sobre o mal. Ele é o mais forte. E então, Jesus vai direto na raiz do problema, na fonte das acusações, o coração dos seus oponentes.
Ele os chama de raça de víboras e entrega essa verdade que é o centro de toda a passagem, porque a boca fala do que ele transborda do coração. Ou seja, as palavras deles não eram só palavras. Eram um sintoma, uma revelação da maldade que eles guardavam por dentro. A conclusão de Jesus é bem séria e direta. Nossas palavras revelam que tipo de tesouro a gente tem no coração, se é bom ou se é mal. E, no fim das contas, teremos que prestar contas por cada palavra dita à toa. Elas têm o poder de nos justificar ou de nos condenar. Isso mostra a importância gigante de guardar bem o nosso coração. Depois da leitura da palavra, ouvimos agora o Catecismo da Igreja Católica, nos parágrafos 166 a 171, que nos ajuda a entender a fé que é vivida e transmitida pela Igreja. Para fechar nossa meditação, vamos refletir sobre o que é a fé. O Catecismo nos explica que a fé é sim um ato muito pessoal. É a nossa resposta livre ao chamado de Deus. Mas isso é fundamental, não é um ato isolado. Ninguém acredita sozinho. Cada um de nós é como um elo numa grande corrente da fé. A gente recebe a fé de quem veio antes e a transmite para quem vem depois. O Catecismo explica essa dimensão dupla da fé usando duas frases. Eu creio e nós cremos. Eu creio é a fé que cada um professa pessoalmente, por exemplo, no batismo. Nós cremos é essa mesma fé, mas confessada em comunidade, na assembleia. Uma coisa sustenta a outra. A Igreja, como uma mãe, nos ampara e nos ensina a dizer tanto eu creio quanto nós cremos. No fim, a gente entende que, embora a salvação venha de Deus, é através da Igreja que nós recebemos a vida da fé. O papel dela é essencial. Como uma mãe, a Igreja nos passa a fé que veio desde os apóstolos. E como diz essa frase tão bonita, ela ensina-nos a linguagem da fé para nos introduzir na vida da fé. Hoje caminhamos por Gênesis 30, Salmo 20, Mateus 12, do versículo 22 ao 37 e os parágrafos 166 a 171 do Catecismo da Igreja Católica. Se esta leitura te ajudou, inscreva-se no canal para continuar conosco amanhã. Ative o sino e compartilhe este vídeo com alguém que precisa fortalecer a fé e guardar o coração. Nos vemos no próximo dia da nossa jornada.